Minha amiga e meu amigo, um dia após vir à tona os escândalos envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e seus capangas, em que tinha como mecanismo usar o Supremo Tribunal Federal e o TSE para fazer as suas perseguições políticas, muita coisa aconteceu um dia após, ou seja, no dia de hoje. Para começar, o ministro Alexandre de Moraes já começou o dia dobrando a aposta, botando a Polícia Federal para cumprir mandado de busca na casa de pessoas que ele escolheu para ser as suas adversárias. E dessa vez foi uma menor de idade, 16 anos, a filha do jornalista Oswaldo Eustáquio, entre outras pessoas. Essa demonstração a determinação dessa operação não é a demonstração de força, é de desespero. Alexandre de Moraes mostra com isso o seu despreparo, desequilíbrio. Ele quer com isso mostrar que está bem, que está por cima, que manda. Não manda nada. Não manda nada. Toda demonstração de força bruta nada mais é que sinônimo de fraqueza. Alexandre de Moraes sabe que sua casa caiu. Sabe que o seu fim está próximo. Sabe ele que vai pagar caro por todos os seus arroubos autoritários, pelo seu abuso de autoridade, pela sua falta de respeito com a condição humana. Ele sabe, mas ele quer passar a imagem de um ser que está sob o controle da situação. E não está. Não está. O que eu lamento no meio a tudo isso é que os seus capangas, as pessoas que estão à sua volta, os assessores, os agentes, os delegados das polícias federais, que estão prontos, sempre prontos para fazer esse serviço para ele, não entenderam ainda que quando Alexandre de Moraes cair, vai levar eles juntos. Que não adianta eles dizerem amanhã que estavam cumprindo ordens. Ordem absurda não se cumpre. Ninguém é obrigado a fazer nada, senão em virtude de lei, está escrito. Na Segunda Guerra Mundial, quando ela acabou, o exército de Adolf foi julgado e condenado. E o soldado, patente rasa, falava que estava cumprindo ordem. De que adiantou? Nada. Foram todos julgados e condenados. Será que esses agentes, será que esses delegados, será que esses juízes que são assessores do gabinete de Alexandre de Moraes não entendem isso? Que nenhuma tirania é para sempre, que ela pode durar muito, mas não para sempre. Toda tirania tem começo, meio e fim. E a de Alexandre de Moraes está começando o começo, nós estamos vendo o começo do seu fim. Ele não vai sozinho para o buraco. Ele vai levar muita, mas muita gente com ele. Então essa operação é um gesto de desespero. Minha mãe tem um ditado que diz o seguinte: não adianta gritar, não adianta espernear. Se gritar adiantasse alguma coisa, porco não morria. Uma outra coisa que me chamou muita atenção também no dia de hoje foi o fato de alguns poucos ministros sair em defesa de Alexandre de Moraes. E foram eles: Gilmar Mendes, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Barroso, e aquele senhor lá do Maranhão, Flávio Dino. A defesa desses três só agrava a situação de Moraes. Que condições eles reúnem para defender alguém? Então, a situação está
complicadíssima para Alexandre de Moraes, muito complicado, e ele sabe disso, embora ele quer fazer pensar que a situação é diferente, não, está complicada. Sem contar que, no dia de hoje, vários parlamentares dos mais variados partidos se reuniram e anunciaram buscar assinaturas, materiais, informações para produzir um super impeachment a ser apresentado no Supremo Tribunal contra Alexandre de Moraes. E olha que o movimento está robusto. Não sei se o Alexandre de Moraes vai suportar. Talvez até consiga se safar, porque tem muita gente com o rabo preso com ele. Muita gente. Quando você vê ministros saindo em defesa de Alexandre de Moraes, essa defesa de Alexandre de Moraes é aparente. Na verdade, eles estão se defendendo, como quem diz, quando você cair, me poupa, não me entregue, não me delate. Parece que é isso, não estou afirmando. A imprensa, toda a imprensa nacional, sem exceção, já se afastaram de Alexandre de Moraes porque sabe que o que ele fez é muito, mas muito grave. Tem provas. É batom na cueca. Não tem justificativa e nem explicação. Hoje o jornal Folha de São Paulo, que trouxe a notícia desse escândalo do vaza-toga, tentou conversar com Alexandre de Moraes e os dois assessores que foram flagrados naquela tramóia para ferrar bolsonaristas. Sabe o que eles fizeram? Se recusaram a dar entrevista. Por quê? Não tem o que dizer, meu irmão. Não tem o que dizer. Estão mais sujos que pau de galinheiro. Alexandre de Moraes, esses dois assessores, os agentes da Polícia Federal, todas essas pessoas que o cercam e que se faz serviçais dele, estão na areia movediça. E a areia movediça funciona da seguinte forma: você está ali se afundando. Se você fica quietinho, você afunda. Se você tenta sair, você afunda. Não tem escapatória. Não tem escapatória. Mesmo porque esses fatos que vieram ao conhecimento do público via o veículo de notícia UOL e a Folha de São Paulo, os próprios jornalistas responsáveis pela matéria e pela informação disse que esse é apenas um capítulo, que tem muito mais informações, são 6 gigabytes, tem muito mais informações para passar, e que esse não é nem o mais grave. Minha amiga e meu amigo, só esse fato por si só, sem levar em conta as outras denúncias que virão, é muito grave. É 1000 vezes mais grave do que aqueles erros cometidos na Operação Lava Jato, aonde já se viu um ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente de uma corte eleitoral, usar a sua condição para perseguir adversário político, beneficiar um grupo e prejudicar outro, sendo que ele tinha a missão de fazer o processo seguir de forma pacífica, legítima, ordeira, dentro dos conformes e o ditame da lei. Mas não. Ele foi o primeiro a provocar essa bagunça. Fato é que, suspeita, mais da metade do Brasil sabia, tinha. As provas dessas suspeitas surgiram no dia de ontem. Em um país sério, e o Brasil não é sério, um fato como esse, Alexandre de Moraes teria sido afastado da sua função, não estaria mais respondendo pelos processos envolvendo essas pessoas às quais ele manifestou o desejo de perseguir,
Olá, se não tivesse preso em um país sério. Mas é Brasil. Isso é Brasil. Um grande puteiro a céu aberto. Isso é Brasil. E Alexandre de Moraes, ele segue com essa empáfia, querendo passar a imagem de que está sob controle. Não está. Não está. Pode manter de pé um mês, 2 meses, 3 meses. A queda de Alexandre de Moraes é inevitável. E se isso acontecesse, seria bom para pacificar, começar a pacificar o Brasil e melhorar e muito a imagem do Supremo Tribunal Federal, que, lamentavelmente, hoje está no limbo, por causa de 2, 3 ministros, em especial Alexandre de Moraes. Os arroubos autoritários cometidos por esse senhor são inúmeros. Cassação de mandato de parlamentares legitimamente eleitos sem razão que justifique. Prisão e condenação de um deputado por fazer uso do seu direito sagrado de se manifestar, Daniel Silveira. Tornar inelegível um dos maiores líderes políticos do planeta, Jair Messias Bolsonaro, pelo simples fato de se reunir com embaixadores, enquanto que tem um certo presidente que os seus ministros reúnem com traficantes e nada acontece. Desmonetização de canais, das redes sociais, censura de veículos, forçação de barra para que brasileiros autos se exilam, bloqueio de contas, condenações injustificáveis, prisões sem base legal, como foi o caso do Felipe Martins, o Sidney Vasquez, o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, o ignorar da recomendação do Ministério Público Federal para a soltura do Clezão, pois esse estava doente e não aguentava o cárcere, veio a óbito, porque o ministro Alexandre de Moraes ignorou a recomendação do Ministério Público e o manteve preso. Então, senhoras e senhores, tem muita coisa acontecendo. Aqui no estado do Espírito Santo, meu estado, tem um senador que eu não tenho nenhuma admiração por ele como parlamentar. Ele tem sido perseguido de forma implacável. No dia de ontem, 13 de agosto, Alexandre de Moraes bloqueou todas as suas redes sociais, bloqueou 50 milhões da conta desse deputado, não sei se ele tem isso, e deixou o parlamentar a ver navios, sem poder conversar com as suas bases, os seus eleitores, e o pior, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não é homem o suficiente para sair em defesa dos seus liderados, do senador, membro da casa a qual ele preside, e que foi agredido no seu direito. Repito, não tem nenhuma simpatia pelo senador Marcos Duval. Mas o que está acontecendo com ele é parte do arroubo autoritário. Tanta bizarrice acontecendo que não nos permite achar que o Brasil é um lugar normal. Por exemplo, Bolsonaro, o maior líder político, não pode estar no mesmo lugar que o presidente do seu partido, no caso, Valdemar da Costa Neto. Prendendo passaporte de brasileiros, deixando-os lá fora sem poder voltar para o país. É uma coisa de doido. O ministro Alexandre de Moraes, com todo respeito, eu não sei se é um caso de polícia ou se é um caso patológico. Dá a impressão que ele é um psicopata de colarinho branco, é uma pessoa que não bate bem das faculdades mentais.
Esses comportamentos vão muito além de um tirano e ditador, mas sim de um doente mental. E ainda aparece meia dúzia de débeis mentais iguais para defendê-lo. Os brasileiros estão se mobilizando para ir para as ruas. E vão, aos milhões. Mesmo porque outras informações da imprensa sobre esses escândalos virão para inflar ainda mais o movimento. Rodrigo Pacheco, se ele tiver vergonha na cara e juízo, até para se salvar, tem que atender o anseio da população de acordo com as circunstâncias que aí estão. Ou seja, motivos de sobra para o ministro Alexandre de Moraes ser submetido a um processo de impeachment a ser avaliado pelo plenário do Senado Federal. O mínimo que pode fazer nesse momento. É o mínimo. Caso contrário, Alexandre de Moraes inevitavelmente vai cair. Mas se aqueles que o cercam e tentam blindar, se não tiver juízo, vai pro buraco junto com ele. Alexandre de Moraes precisa entender que o seu reinado acabou, que ele não está com essa força toda, que o seu curto império está experimentando o começo do fim. Eu resumiria Alexandre de Moraes hoje como água de salsicha. Não tem utilidade e não serve para nada. Não tem gosto.